Aqui é o Pastor Caleb e eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Lá em Daniel, no capítulo 3, fala sobre 3 personagens que enfrentaram um momento muito difícil. Você deve conhecer Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 2 de Daniel, fala a respeito de um sonho que Nabucodonosor havia tido, onde ele viu uma estátua, e cuja interpretação Daniel dizia que a cabeça de ouro daquela estátua, que era feita de várias camadas, era Nabucodonosor e seu império. O que acontece ali é uma coisa interessante, que Nabucodonosor no capítulo 3, ele não concorda de que ele fosse somente a cabeça da estátua. Ele queria dizer que ele era o corpo inteiro. E no capítulo 3, ele manda fazer uma estátua com a sua soberba e arrogância de que ele era o grande rei e que nunca haveria sucessores além dele. Em outras palavras, ele queria dizer: eu não sou só a cabeça de ouro, mas todo o corpo, eu sempre vou reinar, né? Ele tinha inclusive uma fama de que ele era o rei dos reis. Ele tinha essa soberba no seu coração de se achar o próprio Deus. E ele mandou que todos aqueles que estivessem na sua presença na Babilônia, como ali o povo de Israel estava e esses 3 personagens, ele manda que durante a toca da buzina todos se prostrassem diante daquela estátua que era a imagem de Nabucodonosor de ouro. E ao acontecer ali, aconteceu uma coisa chamada resistência. O que é resistência, meus irmãos? Resistência é um povo muitas vezes pequeno, frágil diante de um grupo maior, mas que apesar da sua fragilidade ou minoria, ele permanece com convicção que age muitas vezes remando contra a maré. Muitas vezes resistência é colocada na história como pessoas, por exemplo, que foram dominadas por um império maior e que, mesmo depois de verem a sua fragilidade diante daquele poderio gigantesco de uma nação contra eles, eles permanecem ali firmes e fortes e convictos para defender a sua nação, os seus ideais e as suas famílias. E ali, muitas vezes chamado também de povo rebelde. Por que povo rebelde? Os rebeldes, por conta de que eles são teimosos nas suas convicções. E ali nós vemos um poder de resistência. E nós vemos que uma característica interessante aí para a gente pontuar é de que Deus, ele aparentemente apoia resistências. Grupos menores no seu nome, não qualquer tipo de grupo minoritário, mas que esteja de acordo com os princípios e segundo a religião, ou melhor, segundo o que Deus espera de nós. Como por exemplo Gideão. Gideão, com a sua resistência, esse poder de pessoas com o mesmo propósito, com convicções fortes, com 300 conseguiram ali, com ímpeto, conseguir dominar um império que era muito maior do que eles. De 30 mil reduziu para um número menor, que reduziu até chegar ao número de 300. Esther, por exemplo, ali diante de uma situação muito difícil do povo judeu ser exterminado, eles foram resistência e Deus os abençoou para que pudessem ali vencer. Você vê, por exemplo, o povo de Israel dentro do Egito, foram resistência também Deus os abençoou. E Deus tem uma característica interessante a respeito disso, quando um povo, mesmo que pequeno e frágil, quando ali a sua força, a sua fraqueza é manifestada, Deus age com a sua força ali fortalecendo o fraco, né? Deus pode fazer e faz isso através de nós. Nós muitas vezes, diante das situações, somos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando todos foram tocadas as trombetas para que se dobrassem diante do rei Nabucodonosor, ali a estátua de ouro, eles permaneceram firmes, permaneceram resistentes àquela questão. Eles não abriam mão da sua crença, da sua fidelidade ao Senhor. E ali eles se viram de pé diante de todo aquele povo que se dobrou diante da estátua. E o que aconteceu foi que eles foram levados diante da presença do rei. Alguém contou-lhes que eles não tinham abandonado o seu próprio Deus e não tinham sido fiéis ao rei, mas permanecido fiel ao Deus deles. E foram colocados na presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor falou: vocês não ouviram direito? Agora eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vocês vão ouvir e vocês vão se prostrar, senão vocês vão morrer. Quero ver quem vai poder protegê-los da minha mão. Em outras palavras, Nabucodonosor estava dizendo que ninguém poderia livrar da mão dele. Que ele era um rei soberano. Que ele tinha o poder, ele decretava aquele que viveria e aquele que morreria. E Nabucodonosor foi frustrado na sua convicção de achar que todo mundo achava isso dele. Tanto é que a resistência ali daqueles 3 rapazes, ou falaram assim: se Deus vai nos livrar, não sabemos, mas que Ele vai permanecer sendo nosso Senhor, de que Ele é que tem o poder da vida e da morte, então Ele pode nos livrar da sua mão, como também não.
mas permaneceremos fiéis a Ele, permaneceremos resistentes a essa nova cultura, essa nova questão. E eles encontram ali, o que eu quero trazer agora para nós refletirmos nesse momento, é que eles passavam por um momento ali de crise. A crise de que era colocada ali sobre eles uma ameaça muito grande de vida. Momento que eles ali estavam encurralados, que eles precisavam ali usar o seu poder de resistência. Eles precisavam ali ter as suas convicções firmes no Senhor, porque senão o que poderia acontecer é pior do que a morte. Eles poderiam se apostatar. E nós estamos num momento agora de crise, de uma situação que muitas vezes parece que não está cooperando ao nosso favor. Igrejas fechadas, nós não podemos ver nossos irmãos, a nossa fé parece muitas vezes ser abalada com alguns golpes ali nas nossas áreas mais frágeis. Porque quando você começa a descongregar, ou melhor, não congregar, você começa a ficar frágil, se torna um alvo fácil. E algumas coisas precisam ser revisadas e a gente precisa entender o que a gente precisa fazer nesses momentos de crise. O que eles fizeram foi ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos permanecer fiel ao Senhor. Outra coisa que eles fizeram foi não abrir mão das suas convicções. Outra coisa que eles fizeram foi enfrentar a maré que vinha contrário a eles. Isso é muito importante para nós, esses 3 pontos. E uma coisa muito interessante é que Deus os abençoou de uma forma que a maneira da crise trouxe bênção para eles. A Bíblia fala assim em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. O que o texto está dizendo para nós é que se você se certificar de que você ama a Deus mais do que as coisas, além das crises, apesar dos contextos e situações, Deus vai fazer cooperar as coisas para o seu bem. E fazer cooperar para o bem nem sempre significa que você vai estar num momento confortável e num momento desprendido de qualquer problema. Não é isso. Mas que tudo que acontecer, apesar que seja usado os problemas e seja muitas vezes afetado a nós, Deus está fazendo com que tudo isso se molde de uma maneira soberana que só Ele sabe fazer para cooperar para o nosso bem. E foi justamente o que aconteceu com esses 3 homens. Diante da situação de crise, eles permaneceram no Senhor. Eles permaneceram fiéis, com suas convicções muito bem convictas em si. E o que aconteceu foi que no final do capítulo 3, fala assim que eles foram jogados na fornalha, Deus esteve com eles ali na fornalha, não aconteceu mal algum com eles, Deus os livrou, mas eles estavam conscientes de que Deus talvez não os livraria, mas eles permaneceram fiéis independente do livramento. E Deus os livrou de uma forma misericordiosa, maravilhosa, e eles saíram de lá. E Nabucodonosor ficou espantado ao ver o 4º homem, que era semelhante ao Filho dos deuses, que era a própria tipologia de Cristo ali representada. Mas o mais interessante é quando eles saem, e aí ele fala assim: verdadeiramente o Deus de vocês é o Senhor. E ali o texto fala assim que eles prosperaram. O rei fez com que eles prosperassem. Olha que coisa interessante. No meio de uma crise onde tudo parecia que ia dar errado, onde tudo parecia que ia cooperar para o mal, que tudo agora estava indo para o água abaixo, ou melhor, fogo abaixo, fogo adentro, para que pudesse acontecer coisas ruins com eles. Mas o que aconteceu foi que Deus mudou a sorte deles. Fez com que essa crise cooperasse para um crescimento deles com o Senhor e nas suas vidas pessoais também. Eles prosperaram. O rei, mesmo aquele que ia entregá-los na fornalha para serem mortos, agora é aquele que fazia, entregando eles para a prosperidade. Deus usa, Senhor, meus irmãos, as coisas de uma forma incrível para nos forjar, para nos abençoar, para cooperar para o nosso bem. Então eu quero trazer essa palavra de ânimo para você, conforme a palavra de Deus nos diz. Confia no Senhor. Certifique-se de que você ama Ele. Certifique-se de que suas convicções permanecem nele. De que você será fiel a Ele. E de que você não deixará de ser resistência. Mesmo que seja duro remar contra a maré. Nadar contra todos estão se dobrando e nós ficarmos de pé. Mesmo assim, isso vale a pena porque o Senhor faz cooperar para o bem para todos aqueles que amam o seu nome. Certifique-se disso e seja abençoado por Senhor, mesmo em meio às crises. Permanecemos firmes no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e que tudo você possa enxergar a mão de Deus cuidando de você e fazendo as coisas para a glória dele, através de você e levando ele para mais perto de ti. Amém? Paz e bênção. Deus abençoe.